Olá, turma, tudo bem? Então, a prof postou para vocês, né, a contação de história da Sassá. E agora, se vocês quiserem acompanhar com a professora, vocês podem estar indo lá na página 79. Na página 79, então, a gente tem, assim, algumas questões ali, né, sobre essa lição, a determinação de Sassá, que é a historinha, né? Então, o que aconteceu na história? Né? Então, ali tem o ponto de interrogação e de exclamação. Está perguntando e, ao mesmo tempo, está se indignando, né? O que aconteceu na história, né? Então, a primeira parte da história vai... Qual é que é o assunto principal dessa história? Garanto que vocês aí de casa já estão respondendo, quem ouviu a história com atenção, e vocês também fizeram a atividade de leitura da história. Cada um, a professora foi mais ou menos ali colocando a página que era para ler da historinha, e vocês foram me enviando, né? Então, quem lê a história e ouve a história, fica muito mais fácil de interpretar a história. O que é interpretar? É saber o que a história está dizendo. No caso aqui, ó, né? O que aconteceu? Qual é o assunto principal da história? É a Sassá querer aprender a nadar, né? Isso, a determinação de Sassá. Porque quando nós queremos alguma coisa importante na nossa vida, nós temos que nos determinar. Eu quero aprender a ler. Eu quero aprender a escrever. Então eu tenho que colocar para mim, o meu objetivo é esse, né? Eu vou aprender. Poxa, os meus amiguinhos já estão lendo, eu não consigo ainda, eu vou aprender a ler. Ah, eu ainda não consigo fazer um texto bem legal, mas eu vou aprender. E para aprender, lembra que a prof falou na historinha, a primeira coisa que a gente faz? Observar. Então observe quando tiver alguém lendo. Observe quando... Por que a professora lê para vocês sempre? Para vocês aprenderem a observar, porque observando uma pessoa fazer alguma coisa, a gente aprende muito. E também aprender a escrever não é diferente. A gente pode observar a pessoa escrevendo e também aprender. E também praticando, né? Que vem para a segunda parte da questão, que é quando a Sassá, então, ela fica... além de observar, não basta só observar. Você tem que ir ir de encontro àquilo que você está determinado. E como é que é isso? É você procurar um meio para aprender de fato aquilo. No caso de nadar, né? Ela deve ter dito para a mãe que ela queria aprender e tudo mais. Disse, né, na historinha. E a mãe fez o quê? Colocou a Sassá numa escola de natação. Então, esse foi o segundo passo. Ela foi, né? Com medo? Sim, com um pouco de medo, claro, porque isso é normal. Tudo que é novo na nossa vida, que a gente vai aprender, até os adultos têm medo. Sabiam? Pode perguntar pro pai e pra mãe, pro irmão mais velho. A gente, quando vai aprender uma coisa nova, a gente fica apreensivo. Vocês sabiam que, por exemplo, quando a professora começou a dar aula, eu fiz faculdade, tudo, e eu fui começar a dar aula em 2010, né, no município. Eu já trabalhava em escola, mas não como dando aula, né? Como eu ainda trabalho na secretaria de uma outra escola. E imagina a primeira vez eu entrar numa sala de aula e dar aula para os alunos. Eu não fiquei preocupada, não fiquei com medo? Fiquei, e eu era uma adulta, já era formada, tudo. Mas a pessoa fica porque é uma coisa nova na vida dela. Mas a gente tem que fazer o que nesse momento? A gente tem que enfrentar esse medo. Enfrentar ele, fazer o nosso melhor, que é quando vocês vão ler, vão escrever, vão desenhar, vão pintar. Você pode achar que você não vai conseguir, mas você tem que se determinar a fazer o seu melhor e cada vez melhorando mais. Se você percebeu que você não está conseguindo fazer e desistir, pronto. Já vai tudo por água abaixo. Se eu fosse na primeira vez da aula e acontecesse alguma coisa e eu desistisse, hoje eu não estaria dando aula, que eu já estou dando aula há bastante tempo, né? Façam as contas. Desde 2010, nós estamos em 2020. Quantos anos se passaram? 10 anos. Então, são 10 anos dando aula. Hoje,
Com certeza, quando é o primeiro dia de aula, eu fico apreensiva também, porque é uma turma nova, são alunos novos, diferentes, eu ainda vou conhecê-los. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que não é só as crianças que têm medo, não. Até mesmo um adulto, quando vai aprender a nadar, que ele não sabe, que ele vai entrar numa piscina a primeira vez para aprender, vamos dizer assim, vocês acham que ele não fica preocupado? Fica sim, é normal, entendeu? Agora, o que não pode, o que a gente não deve fazer? A gente não deve desistir, não, desistir não. Então tem que fazer igual a Sassá. Ela foi, né, e tinha outras situações de medo ali, né? Tinha amiguinho que estava grudado no pai lá, que se segurando para não ir na piscina, o outro também estava com medo, mas cada um tem uma reação. Mas ninguém desiste, certo? A Sassá, quando o professor pediu para ela ir na piscina, ela foi. Por que Sassá conseguiu aprender a nadar? Olha só. O que aconteceu com as outras oncinhas? Elas conseguiram aprender a nadar? Por quê? Ei, amigo, eu só aprendi a nadar, a Sassá tá falando, né? Eu só aprendi a nadar porque pratiquei 3 características saudáveis da inteligência. Primeiro, tive paciência para aprender. Segundo, todas as vezes que eu errei, eu não desanimei, não desisti. Continuei lutando. E terceiro, pratiquei até conseguir. Não tive preguiça. Muitas pessoas têm preguiça, né? Principalmente quando se trata de estudo. Não pode? O estudo é muito importante na vida de vocês, porque o que vocês estão estudando agora vai depender, tudo vai lá no futuro de vocês. Todo esse estudo de agora vai determinar a sua profissão, aquilo que você vai escolher na sua vida. Porque para você fazer qualquer atividade, tá? Você tem que ter estudo. Tem que saber ler bem, escrever bem, sabe? Então, os principais, né? Saber fazer as contas, os cálculos, tem que saber. Então, assim, ó, vocês têm que determinar isso na vida de vocês. Eu vou aprender. Mesmo com quem tem mais dificuldade, eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Então, tem que ficar firme nesse propósito. Como a Sassá fez para aprender a nadar. Entenderam? Então, essa é mais uma parte aqui da história da Sassá que a gente está estudando. Assistam o vídeo com atenção, que depois eu vou passar uma atividade para vocês fazerem.